Como foi a minha conversão a Jesus Cristo. O A ligou aqui sozinho porque estava na opção de temporizador. Agora não vai ligar mais não. Então, gente, voltando. Como é que foi a minha conversão, né? Porque tem muita gente que pergunta quando está comigo, conversando, uma roda de conversa. E eu decidi aqui gravar esse vídeo para falar como é que foi esse momento que eu passei, que eu nasci de novo, que eu passei a seguir a Jesus Cristo. Vamos lá. Tudo começou através da vida dos meus pais. Para quem não sabe, eu nasci em um lar cristão. Ah, Gil, você então tá aí, não precisa mais explicar nada. Tu nasceu em um lar cristão. Só que aqui eu abro um parênteses. Não é porque a pessoa ou alguém nasce em um lar cristão que essa pessoa imediatamente vai ser um cristão. Em algum momento, quando ela tiver plena consciência, ela vai ter que aceitar Jesus, se arrepender, confessá-lo publicamente. E foi isso que eu fiz, só que eu vou contar para vocês já já. Então, eu nasci em um lar cristão, nasci em um berço evangélico, digamos assim. Quando eu era criança, meu pai já era obreiro na igreja, né, e era presbítero na época e também dirigente de congregação. Então, desde quando eu me conheço por gente, eu estou na igreja. Tanto que meu pai me chamava de pequeno Samuel da casa do Senhor, porque cresceu no templo, juntamente com o sacerdote ali. Então, a minha rotina durante a minha infância, minha adolescência e uma boa parte da juventude foi de casa para a escola, da escola para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa. Então, a minha rotina era basicamente essa. E eu lembro que nós tínhamos períodos de oração na igreja. Então, 6 da manhã, meio-dia e às 18 da tarde. Como eu estudava de tarde, eu lembro que eu saía de casa, arrumado já para ir para a escola. Meio-dia eu ia para a igreja. Então, e 1 hora tinha que estar na escola. Então, eu orava meio-dia até meio-dia e meia na igreja. Da igreja, ia para a escola estudar, voltava 5 e pouco, merendava, tomava um banho, voltava para a igreja 6 horas para orar. Então, desde quando eu me conheço por gente, eu tô na igreja, tô nesse ambiente de igreja, cresci na igreja, fazia tudo na igreja, zelava, limpava os instrumentos, ventilador, púlpito, tocava bateria, o violão, arranhava. Na verdade, eu não sei tocar como a gente vê esses profissionais, né, esses músicos aí. A gente sabe só arranhar um pouquinho, né? E cantavam na igreja, de tudo um pouquinho, capinava, limpava o banheiro. Então, eu cresci nesse ambiente. Filho de obreiro, futuramente meu pai se tornou pastor, a gente foi para a obra, eu ainda muito cedo, mas sempre acompanhando ele. Só que eu me lembro muito bem que com praticamente 10 a 11 anos de idade, em uma escola bíblica dominical, na classe das crianças, uma vez, meu pai, pastor Gils, ele chegou com todas as crianças ali, no momento ali no cantinho das crianças, cada um nas suas cadeiras, aquela roda, aquela aula. No final, meu pai chegou e ele trouxe uma pequena reflexão sobre o que seria entregar a vida a Jesus, sobre o que Jesus fez no Calvário, qual era o propósito da cruz. E ele, no final, fez o convite. Quantos querem aceitar Jesus? Quantos acreditam e creem nisso que eu preguei? Aí eu lembro que um monte de criança foi, e eu falei, eu quero aceitar Jesus. Eu, com 10 anos de idade, falei, pai, eu quero, porque eu não havia ainda tomado essa decisão. Mas eu me lembro que um dia, meu pai tinha chegado comigo e falou, meu filho, hoje você ainda é novinho. Então, quando você for um pouquinho mais jovem, mais velho, você vai ter consciência e você vai tomar a decisão por si próprio. E aí foi nesse dia, então, que eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Filho de crente, crescido na igreja, mas ainda não havia nascido de novo. Foi naquele momento, na salinha das crianças, com 10 anos de idade, falei, pai, eu quero. Aí eu lembro que meu pai, orou pelas crianças, colocando as mãos para abençoar, colocou a mão na cabeça de cada um, na minha também, a gente orando e entregando a nossa vida para Jesus. E aí foi então, neste momento, que eu passei a conhecer Jesus melhor, porque eu apenas servia na obra, mas não conhecia o Deus da obra, na intimidade. Então, a partir daí, então, dessa decisão, que muitas coisas elas foram sendo mudadas na minha vida. Eu comecei cada vez mais a crescer ministerialmente, futuramente desci as águas, depois fui batizado com o Espírito Santo, depois comecei a pregar, mas o próximo vídeo eu vou falar sobre isso, não vou dar muito spoiler. O próximo vídeo eu vou falar sobre como é que Deus me chamou para esse ministério da pregação, da palavra, como foi que tudo aconteceu.
tá bom? Mas a minha conversão foi assim que aconteceu. Lembre-se que filho de crente, irmão, ele não é neto de Deus, então tem que aceitar Jesus, tem que nascer de novo. Então, o dever do pai, o dever da mãe, é instruir a criança e falar para ele, meu filho, quando você chegar na sua sã consciência lá na frente, você vai tomar essa decisão por si só, publicamente, porque papai e mamãe não podem tomar por você. Aí que ele venha crescer, quando ele tiver uma idade já uma mente formada e madura, ele confessar Jesus como seu único Salvador. Deus abençoe e até o próximo vídeo.